E aí, tudo bem? Bom, hoje a gente vai dar um mergulho super profundo numa análise fascinante que basicamente vira de cabeça para baixo aquela ideia tradicional de que o design é puramente uma atividade intelectual. Sabe aquela coisa que as pessoas acham que acontece só ali, no isolamento do cérebro? Pois é. Por muito tempo, a fase de planejamento de um projeto foi elevada lá no alto, como se fosse superior à execução prática. Mas, como a gente vai ver nessa nossa análise de hoje, os materiais importam muito. O nosso estudo de hoje vai seguir uma estrutura bem clara, dividida em 6 partes. Primeiro, vamos questionar se as mãos podem pensar. Depois, falar sobre o corpo que sabe. Aprender com os surdos cegos. Analisar a criação de olhos vendados e as emoções. Entender as expectativas materiais no design e, por fim, reconectar a mente e o fazer. Vamos nessa? Ponto número 1. As mãos podem pensar? Para começar de verdade, a gente precisa encarar uma daquelas perguntas filosóficas bem profundas. A grande questão no centro de tudo isso é exatamente essa. As nossas mãos podem realmente pensar? Olha, eu sei que isso pode soar super poético num primeiro momento, né? Mas quem trabalha com materiais físicos sabe muito bem do que eu tô falando. A construção de sentido, aquele clique do aprendizado, acontece através do contato direto. Acontece literalmente pelas mãos e não só na abstração da mente. Historicamente, os estudos sempre colocaram um cérebro intelectual resolvendo problemas de forma genial, enquanto as mãos eram vistas meio que como ferramentas burras, sabe? Só para executar tarefas no final. Mas a proposta aqui é chutar o balde dessa velha visão cartesiana de que a mente e o corpo vivem em mundos totalmente separados. Na verdade, a própria manipulação ali, a mão na massa com os materiais, envolve o que a gente chama de mente incorporada. O que nos leva diretamente ao nosso ponto 2, o corpo que sabe. A teoria da cognição incorporada defende que o nosso pensamento depende totalmente da nossa interação física com o mundo ao redor. E tem mais, viu? Uma vertente da neurociência chamada enativismo vai além e sugere que o aprendizado acontece literalmente na ação. Ou seja, o nosso corpo definitivamente não é só um táxi para o cérebro. Ele é um provedor fundamental de conhecimento. É como se o corpo fosse o professor também. E agora a gente entra no ponto 3, aprendendo com surdos cegos. Para entender isso na prática, a gente pode olhar para uns workshops bem específicos de cerâmica que rolaram na Finlândia, com criadores surdos cegos. E o resultado revelou um negócio extraordinário. Acontece que as experiências sensoriais podem ser super aprimoradas quando outras modalidades, como a visão ou a audição, estão comprometidas. Para ensinar o pessoal a modelar argila, a comunicação exigia o uso constante da língua de sinais tátil, aplicada direto nas mãos que já estavam ali trabalhando no material. E foi durante essa dinâmica que a pesquisadora notou algo totalmente surpreendente que não estava nos planos. Ao guiar as mãos de um participante no torno com as suas próprias mãos, ficou muito claro que aquela comunicação puramente física era mais do que suficiente para transmitir todo o conhecimento de como moldar a argila. Sabe o que o estudo concluiu? Que a exata pressão muscular, a posição dos membros e o tempo certinho dos movimentos das mãos foram transmitidos inteiramente sem linguagem verbal. Essa constatação é fantástica. Ela prova que métodos de ensino totalmente físicos conseguem transferir um conhecimento super complexo direto de um corpo para outro. À medida que o movimento acontecia, o participante ia sentindo a intenção e, aos poucos, assumia o controle, sem precisar ouvir ou ver absolutamente nada. Avançando para o nosso quarto ponto, criação de olhos vendados e emoções. Pegando carona nessa ideia da sensibilidade tátil, a pesquisadora resolveu fazer um experimento bem radical com ela mesma. Ela passou 5 dias vendada num estúdio, isolando os sentidos, só para moldar argila. Tirando a visão da jogada, ela se forçou a depender 100% das sensações ápticas, do toque. E o lance é que, no dia a dia, essas pequenas variações passam super despercebidas, porque a nossa visão acaba dominando tudo. Mas ali, no escuro, o tato virou a única bússola dela. Esse experimento revelou uma cadeia cognitiva de 3 passos que é simplesmente fascinante. Primeiro, vinha a sensação tátil na hora, tipo perceber que a argila estava oferecendo mais resistência. Segundo, essa mudança no toque disparava instantaneamente uma resposta emocional, que podia ser ansiedade ou muita confiança. E terceiro, essas emoções agiam como marcadores de urgência do corpo. Elas guiavam a intuição e a avaliação rápida de riscos para ajudar a tomar a decisão que ia salvar a peça de desmoronar ali mesmo. E para não ficar só no achismo, eles usaram um software de análise de vídeo super rigoroso. Com esse mapeamento, conseguiram ligar definitivamente experiências táteis muito específicas, tipo a viscosidade da argila num milissegundo exato, aos incidentes críticos e às emoções que rolaram durante a criação da peça. Mas olha só, o achado mais chocante de todos foi esse aqui. Emoções que a gente geralmente acha que são horríveis, como o estresse extremo ou o pânico de ver um vaso desabar no torno, na verdade não atrapalharam.
Mentira, né? Pois é, verdade. Elas funcionaram como um alarme positivo. Ajudaram a dar aquele pico de foco para a mão resolver o problema ali e numa fração de segundo. Muito louco pensar nisso. Bom, vamos para o ponto 5. Expectativas materiais e design. Para ilustrar como isso se aplica no mundo real, a gente tem um exemplo de uns alunos de design universitários. Os projetos deles mostram direitinho como as nossas expectativas táteis ditam o rumo de um design. Tive um aluno que usou veludo e couro para provocar sentimentos super contraditórios nas pessoas, misturando uma vibe de luxo intenso com pura repulsa. Já em outro projeto, testaram aquelas expectativas instintivas corporais que todo mundo tem, criando facas que o nosso cérebro liga direto a perigo e força, usando materiais super inusitados e frágeis, como osso esculpido e vidro transparente. É para dar um nó na cabeça. Agora, imagina quando falta essa conexão física com o material. Tem um relato bem frustrante de um aluno com menos experiência prévia que é o exemplo perfeito disso. Ele confessou que as mãos simplesmente não tinham habilidade suficiente para manipular o material. Resultado, não rolou fazer o que ele queria e ele teve que improvisar outra coisa. Isso mostra exatamente o que acontece quando alguém tem a ideia genial na cabeça, mas falta aquele know-how corporal acumulado nos músculos para transformar o conceito num protótipo físico. O design trava. E assim chegamos ao nosso último ponto: reconectando mente e fazer. Juntando todas as peças dessa nossa análise, as conclusões são muito claras. Aquela ideia antiga de separar o pensar do fazer é totalmente furada. O nosso corpo é, sem dúvida, um provedor de conhecimento de primeira linha. As emoções não são distrações, elas são guias práticos para resolver problemas físicos sob pressão. E habilidades hipercomplexas podem ser passadas para frente só pelo toque. O que a gente aprende aqui é que o design não é só intelecto puro, é uma baita de uma conversa inteligente que a gente tem com os materiais diretamente através das nossas mãos. Para fechar a nossa análise, se as mãos guardam um conhecimento tão profundo e funcional, fica uma provocação para a gente pensar. Como exatamente esse corpo que sabe pode ser engajado ativamente no planejamento dos nossos próximos grandes projetos criativos? Afinal, o design do futuro não pode mais se dar ao luxo de ficar preso só no mundo abstrato das ideias. Ele precisa urgentemente continuar pensando através das mãos. O que será que a gente consegue criar quando finalmente deixamos as mãos falarem?